Campina Grande, quinta-feira, 14 de novembro. Hoje comemora-se o Dia do Bandeirante e o Dia da Alfabetização. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você também ainda ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra muito importante sobre o que eu preciso. O que é que você precisa na vida? Você vai, portanto, dentro de instantes, saber o que é que você precisa. Ouviremos ainda também neste programa uma belíssima música interpretada pelo cantor Jimmy Swaggart. Continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Antes, devo lembrar a todos que nesse próximo sábado, dia 16, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará em festa. Estaremos realizando o 53º aniversário de emancipação da nossa igreja. Estaremos também no domingo celebrando o 44º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Pregará no sábado o pastor Jamerson, no domingo o pastor Moisés. Você está cordialmente convidado, compareça, prestigie esta festa que é nossa, que é sua, que é de todos nós. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nos aguarde. O que você mais precisa na vida? Esta pergunta é feita e as respostas são as mais variadas. Algumas pessoas dizem, eu preciso de saúde, tendo saúde, o resto a gente leva. Outro diz assim, eu preciso de dinheiro, porque com dinheiro eu resolvo quase tudo. Outros dizem, eu preciso de amigos, porque eu preciso ter companhias para celebrar a vida e até para chorar. Outros dizem, eu preciso de uma família que me acolha, que me ame, e a quem eu possa devotar o meu amor. Outros dizem, eu preciso de aproveitar e beber todas as taças dos prazeres, curtir a vida. A vida é curta e passa rápido. O que você mais precisa? A Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Coisas são boas e são importantes e são necessárias até, mas a maior necessidade da sua, da minha, da nossa vida é de Deus. Nós poderíamos ter todas as dádivas de Deus se nós não tivermos Deus. A nossa vida continua vazia. As pessoas mais ricas têm talvez o coração mais vazio. Salomão, que foi o homem mais rico da sua geração, foi buscar a felicidade no fundo de uma garrafa, na bebida. Depois da riqueza, ele foi o cara mais rico da sua geração. Depois do sexo, ele teve 1000 mulheres, 1000, 700 princesas, 300 concubinas. Depois ele foi procurar a felicidade na fama, no sucesso, no glamour da popularidade. Ao fim, descobriu que tudo isso não passava de bolha de sabão, vaidade. Do que você mais precisa? Você precisa da vida eterna, da salvação, do perdão dos seus pecados, de voltar-se para Deus, de reconciliar-se com Deus, de temer a Deus, porque isto é o próprio sentido da vida. Então, preciso lhe dizer que hoje é dia de você compreender qual é de fato a maior necessidade da sua vida. É de Jesus. No livro do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9, a parte A do versículo 9. Leamos. Então acrescentou: Eis aqui, estou
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos repetir esse texto? Todos. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Podem sentar, irmãos. Antes de nós ministrarmos esta mensagem, a qual nós temos como tema principal, eis-me aqui, eu gostaria de que vocês repetissem comigo 3 vezes essa expressão. Eis-me aqui. Vamos lá? Eis-me aqui. Outra vez. Eis-me aqui. Finalmente. Eis-me aqui. Amém. Desejamos, meus irmãos, falar antes sobre a carta aos Hebreus. Esta é a única carta em que não há o nome do autor. O autor ficou no anonimato. Por quê? Porque esta carta, ela teve como objetivo principal dirigir-se aos judeus ou aos hebreus, por isso que o nome Carta aos Hebreus, que não tinham ainda reconhecimento algum de que Jesus realmente se tratava do Messias enviado à casa de Israel, conforme João nos diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então o autor da carta teve como principal objetivo tentar mostrar, através de todos os acontecimentos do Velho Testamento, principalmente toda a liturgia que falara do Cordeiro de Deus que haveria de vir ao mundo, do sacrifício que ele haveria de consumar no Calvário, de todas as promessas feitas pelos profetas e maiores e menores, embora eles ainda não tenham aberto as suas mentes e os seus corações para crer e identificar que Jesus realmente era este Filho de Deus, o Filho da promessa, o autor teve como principal objetivo tentar abrir os olhos do povo judeu ou dos hebreus. Essa foi a principal característica desta carta. Tanto é que todas as vezes que você lê a carta aos Hebreus, você vai encontrar muitas citações da lei, né? Assim dizia os profetas maiores, assim falou Moisés, sempre tentando fazer com que eles ligassem a pessoa do Senhor Jesus aos acontecimentos que vaticinavam a sua vinda à casa de Israel. Alguns afirmam que essa carta, o autor foi Barnabé. Outros afirmam que foi Apolo. Outros afirmam que foi um dos profetas, aliás, um dos apóstolos que acompanhava o apóstolo São Paulo, Silas. Há muitas citações de personagens que atribui-se que foi o autor da carta. Há uma grande massa de teólogos que defendem que foi o apóstolo Paulo. Por quê? Eu, inclusive, sou defensor que o autor da carta foi o apóstolo Paulo, embora esta carta ela não tenha o autor que produziu esta carta, mas eu creio que foi o apóstolo Paulo, e eu me junto àqueles que assim defendem. Por quê? Paulo foi um apóstolo rejeitado por toda a casa de Israel, pelos hebreus, pelos judeus. Eles ficaram furiosos, principalmente as autoridades, os escribas, os fariseus, porque eles não aceitavam a conversão de Paulo saindo do judaísmo para abraçar o cristianismo ou os do caminho. Eles não entenderam que Paulo, quando estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ali ele teve um encontro pessoal, um encontro personalizado com a pessoa do Senhor Jesus, e eles não admitiam isso. Tanto é que Paulo, depois da sua conversão, foi muito perseguido sobre todos os aspectos. Porém, Paulo usou a estratégia. É isso que defendem muitos, aqueles que defendem que foi Paulo que é o autor. Por quê? Defendem que Paulo é o autor porque, inclusive,
o grego clássico que ele usa nas epístolas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, é o mesmo grego clássico que nós lemos no original, a carta aos Hebreus. Daí porque se identifica bem que Paulo é o autor da carta, porque a linguagem, aquele grego clássico que é usado nas outras epístolas é o mesmo encontrado na carta aos Hebreus. Daí, inclusive, muitos defenderem que Paulo é o autor desta carta. E Paulo usou a seguinte estratégia: ele preferiu que a carta não tivesse o seu nome, para que quando os judeus fossem ler e eles observassem muitos acontecimentos registrados e citados na carta aos Hebreus, relacionados ao Velho Testamento, eles tivessem com as suas mentes abertas, seus corações abertos, para crer realmente que Jesus foi o Messias enviado à casa de Israel. Então Paulo usou de uma estratégia fenomenal, uma estratégia realmente, um verdadeiro estrategista. Tanto é que muitos judeus estavam se convertendo através da carta aos Hebreus. E no capítulo 10, versículo 25, Paulo diz: não desprezeis as vossas congregações, como é costume de alguns. Ou seja, alguns judeus que já estavam familiarizados com a palavra, que já estavam inclusive participando dos cultos, reconhecendo que Jesus era o Messias enviado à casa de Israel. Depois, persuadido pelos judaizantes, pelos doutores da lei, eles estavam deixando de continuar seguindo no templo ou aonde se reuniam os cristãos. É por isso que há uma grande maioria de teólogos que defendem que Paulo é o autor desta carta. Mas eu li o capítulo 10 para vocês, apenas uma parte do versículo 9, a parte A, porque em todo esse capítulo 10 são 39 versículos, divididos em 6 partes. Essas 6 partes, em todas elas, o apóstolo, o autor da carta, ele tentou mostrar os viés, os ângulos, pelos quais Jesus estaria relacionado, inclusive ao sacrifício, conforme vamos celebrar dentro de mais instantes, através da ceia do Senhor. E aí Paulo, neste capítulo 10, divididos em 6 partes, eu gostaria de que vocês tivessem um pouquinho de paciência, para que vocês pudessem absorver bem esta palavra. Ele cita dos versículos 1 ao versículo 4, eu não vou ler porque é muito longo, mas para quem quiser ler mais tarde ou outro dia, bem lentamente, você vai entender o que é que Paulo estava falando em todo o capítulo. Nos versículos de 1 a 4, ele descreve o fracasso da lei, e diz que a lei veio para avultar o pecado. A lei veio para mostrar a podridão que há no nosso coração por causa do pecado. E a lei foi como se fosse um raio-x, foi como se fosse uma radiografia que fotografou toda a nossa imundícia. Então ele diz isso nos versículos de 1 a 4, o fracasso da lei, pois a lei veio para avultar o pecado e mostrar que jamais o homem alcançaria a perfeição devido ao seu estado decaído. Então nesse capítulo 10, Paulo logo nos primeiros 4 versículos, ele abre a mente para os judaizantes, referindo-se à lei. Por que a lei foi dada? A lei foi exatamente para mostrar que jamais o homem atingiria a perfeição se tentasse cumprir a lei. Nos versículos de 5 a 10, ele descreve que a incapacidade dos sacrifícios dos animais tornou necessária um novo sacrifício permanente, ou seja, o autossacrifício de Jesus Cristo, pois ele assumiu um corpo na condição de homem através da sua obediência moral, fez plena e cabalmente a vontade de Deus, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então nessa segunda parte ele diz, olha, em outras palavras, o sacrifício que vocês ofereciam de animais nunca ia parar. Todas as vezes que vocês pecassem, tantas quantas vezes precisasse de obter o perdão, o penitente tinha que sacrificar um cordeiro, tinha que ser imolado um cordeiro, tinha que derramar o sangue do cordeiro, de um animal inocente, para poder expurgar os seus pecados. É isso que Paulo está dizendo nos versículos 5 até o versículo 10. Ele diz, olha, foi preciso que houvesse um sacrifício
que não fosse mais necessário se estar crucificando ou sacrificando o animal. Outra coisa, o animal que era sacrificado, ele não tinha vontade própria de ser sacrificado. Aliás, ele não podia, porque é um animal irracional. Ele estava simplesmente representando a vontade do pecador, que era no caso o penitente, que estava colocando a culpa dos seus pecados no sacrifício daquele animal, para poder obter o perdão. Então, isso também, Paulo, o autor da carta, no caso, como eu creio que foi o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, esse sacrifício diante de Deus, ele é quase que, não é tão válido, porque o animal é quem está morrendo, o animal é quem está derramando o seu sangue, porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. A penitência, o penitente, no caso, que estava trazendo o animal, que estava demonstrando um certo arrependimento, mas o animal era quem estava pagando o pato, no modo de dizer. Vocês estão entendendo? Então, nesses versículos de 5 a 10, ele descreve que a incapacidade dos sacrifícios dos animais tornou necessária um novo sacrifício permanente, ou seja, o auto-sacrifício de Jesus Cristo, pois ele assumiu um corpo na condição de homem através de sua obediência, da sua obediência moral, fez plena e cabalmente, voluntariamente. Jesus não foi crucificado contra a vontade. Jesus não se apresentou como por uma conveniência, não, ele disse, eu quero assumir essa condição, voluntariamente. Por isso é que o autor está mostrando que, nesse capítulo 10, através dessas 6 divisões, para aqueles judeus que estavam rejeitando Jesus como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abrisse os seus olhos, caíssem de seus olhos as escamas, como caiu dos olhos de Paulo, quando estava a caminho de Damasco. Nos versículos 10 até o verso 18, Paulo então, ele mostra através de todo o Antigo Testamento, que todo sacerdote, não era apenas o sacrifício do animal, mas todo sacerdote se apresentava todos os dias até o sacrifício de animais para expurgar os pecados dos penitentes, para a purificação dos seus pecados e também deles próprios, porque os próprios sacerdotes também pecavam, os próprios sacerdotes também tinham falhas, não eram perfeitos. E aí Paulo está mostrando aqui, o autor, no caso, que nesses versículos de 11 até o verso 18, ele mostra que o próprio sacerdote também oferecia sacrifício pelos seus pecados. Nos versículos 19 a 25, ele mostra que o sacrifício de Jesus é um convite para nos aproximarmos de Deus através do seu Filho, o único que pode apresentar-se como sacrifício aceito por Deus. Aliás, Jesus não apenas satisfez a justiça de Deus, ele foi o próprio sacrifício que Deus deu para que o homem pudesse, através dele, alcançar a redenção dos seus pecados, a expiação dos seus pecados. Então Jesus é aquele que realmente o Pai viu nele, aquele que tinha realmente satisfeito plenamente a justiça de Deus sobre todos os aspectos. E nos versículos de 26 a 31, mostra que o castigo daqueles que deliberadamente pecaram, depois de receberem o conhecimento da verdade, pudessem então obter o perdão dos seus pecados. E por último, nessa divisão, ele mostra que, com essas palavras de encorajamento, nos últimos versículos, que é os versos 32 até o verso 39, fechando então essa sequência de argumentos, ele finaliza mostrando com palavras de encorajamento que dentro de um poucochinho de tempo, há uma tradução que diz poucochinho de tempo, é um diminutivo de pouco, falta bem pouquinho tempo para que tudo se cumpra e venha o juízo final.
Ele termina nesse capítulo, versos 32 a 39, falando sobre estas palavras que eu acabei de citar para vocês. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, há uma tradução que diz, dentro de um pouquinho de tempo, o que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, Paulo, neste capítulo, o autor, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, tentou persuadi-los, tentou convencê-los, mostrando de forma muito clara e objetiva todo o acontecimento que o Velho Testamento vaticinava a respeito de Jesus, o que a lei falava, e os sacerdotes e tudo, apontando para Jesus. Tanto é que Paulo, numa outra epístola, diz que a lei apontava para Cristo, a lei nos serviu de aio, porque indicou, disse, olha, você não tem condição de obter o perdão dos seus pecados, você jamais vai atingir a perfeição, ainda que você se esforce para cumprir a lei. Olha aqui quem pode realmente perdoar, olha aqui quem pode realmente te dar a redenção. A lei apontava para Cristo, o fim da lei é Cristo, era como se fosse uma seta, dizendo, olha ali, olha para a cruz, vê no Calvário quem foi que realmente consumou toda a obra de redenção. Porém, o que nós queremos nesta noite chamar a atenção dos irmãos, são 2 versículos em todo o capítulo, que ele faz com que nós creamos, faz com que nós aceitemos, que este capítulo 10 todinho estava falando de Jesus. No versículo 7 desse capítulo 10, ele diz, então eu disse, eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. A respeito de quem? De Jesus. Eu vou repetir o verso 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E no versículo 9, a parte A, ele enfatiza mais uma vez, no capítulo 10, o versículo 9, a parte A. Então acrescentou, é como se Paulo estivesse dando ênfase, olha, é Jesus, foi Ele quem fez realmente a vontade de Deus, e a satisfez plenamente, por causa do seu sacrifício. Ele diz aqui no versículo 9, a parte A, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Dentro deste mesmo aspecto, sobre este argumento, eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo, que nós encontramos a história de muitos homens, desde o Velho Testamento, começando por Abraão, que eles fizeram a vontade de Deus, mas não como Jesus. Porque Jesus teve uma função especial em fazer a vontade plena do Pai. Mas estes que eu vou citar aqui, eles fizeram a vontade simplesmente porque estavam tendo temor a Deus. Um deles foi Abraão. Deus chamou Abraão e disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Acredito que você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, há de compreender o motivo pelo qual vamos ficar devendo
a continuidade desta palavra no nosso próximo programa. É que o nosso tempo está acabando. Mas eu quero, nesses instantes finais, convidar a você e a sua distinta família a prestigiar a celebração de aniversário da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Sarah Calley neste próximo sábado, dia 16, e no dia 17, domingo. Lembrando que aos sábados o nosso culto tem início às 19h30, aos domingos às 18 horas. Venha participar desta festa que é nossa, que é de todos nós. Pregará no sábado o pastor Jamerson e no domingo o pastor Moisés. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Lembrando a todos, para aqueles que não sabem, que a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília, esquina com o Monumento do Centenário e o Parque da Criança. Venha, portanto, neste domingo, nós teremos a EBD, Escola Dominical, às 9 horas e o culto divino às 18 horas. Somente no sábado, o culto terá início às 19h30. Deus abençoe a você e a toda a sua família. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. A Deus